Bom dia, amigos do blog Sou Santista, aqui é o Ramon, passando um pouquinho de manhã aí para falar sobre o que eu vou chamar dos 3 legados do Carille e do Galo, né? Primeiro, assine o canal, ative o sininho, nos ajude, acompanhe a mídia independente do Santos, que fala do Santos, gosta do Santos. Nós, e aí eu posso te afirmar, né? Nós somos torcedores que gostamos do Santos e a gente quer falar o que a gente entende e sente do Santos. Você pode concordar ou discordar, mas saiba que tem gente aqui que, assim, fala o que realmente sente e não tem nenhum interesse escuso em falar sobre o Santos, tá? Dito isso e dado esse recado, vamos falar aqui do que eu chamo os 3 legados do Carille e do Galo desse ano de 2024, né? O primeiro é o seguinte, nós vamos subir, né? A gente vai subir no Brasileiro, tudo leva a crer que, acho que não necessariamente em primeiro lugar, ou nada leva a crer que a gente vai subir em primeiro lugar, mas tudo leva a crer, por outro lado, que a gente vai subir. Um futebol reativo, assim, desnecessário, acho que a gente está sofrendo muito mais do que deveria, dado o nosso poderio e dado o péssimo nível da Série B desse ano, mas de alguma forma o Carille vai conseguir que o nosso time suba. Houve uma boa janela antes do Paulista, né, para jogadores, acho que é inegável isso, tanto que a gente foi finalista, mas depois eu acho que um pouco, por isso que eu chamo Carille e Galo, acho que foi uma janela em geral ruim para o resto do Campeonato Brasileiro. A exceção para mim mais clara, para mim parece o Wendel, que de fato foi bem, mas o ponto não é discutir jogador por jogador aqui, mas é um pouco falar desse sofrimento desnecessário, mas de alguma forma com esse futebol Carille, até um pouco mais reativo que eu imaginava, a gente deve subir. Então, de alguma forma ele vai cumprir isso, né? É aí que o MT de alguma forma prometeu ou se comprometeu a fazer junto aos torcedores. Os outros 2 pontos são os que eu chamo de os legados ruins e que são mais no médio prazo. O primeiro é o seguinte, o Santos não vai conseguir integrar de forma razoável jogadores da sua base, né? O Santos, mais que nunca, dado o poderio econômico, as dificuldades, ele precisa integrar os jogadores da sua base. Nem todos vão ser raios, mas é importante que ou eles joguem ou eles apareçam para poder ser vendidos por valores razoáveis. Se eles não jogam, gente, não tem jeito, né? Fica tudo mais difícil. E há jogadores, se não raios, que ou as pessoas não creem que são raios, que deveriam ter sido aproveitados. Eu acho que o Souza, e a gente tem a discussão, tudo bem, sobre a renovação dele, mas acho que desde lá de trás ele poderia ter sido aproveitado, o Rian poderia ter sido aproveitado, o Bom Tempo poderia ter sido aproveitado, o Miguel deveria ter sido aproveitado, um dos centroavantes, em vez de contratar 5 centroavantes como foi feito, ou o Alejandro, ou o Enzo, pelo menos para terceiro atacante, na reserva do Fux poderiam estar no grupo, treinando, ou participando uma ou outra jogada. Então, assim, acho que foi um péssimo legado isso. O Carille, para mim, deliberadamente, dado que também tudo leva a crer que no final do ano ele não fica, nem ele quer ficar, nem o MT quer que ele fique, nem a torcida quer que ele fique, então ele tá simplesmente jogando de ombros. Ontem ele colocou o Miguelito aos 43 minutos, né, eu acho que foi até não sei se foi uma provocação, para dizer que colocou, e depois fez um comentário, até revelado pelo pessoal do Diário, que o Miguelito pediu para jogar do lado esquerdo, e parece que não pediu, segundo informou o Diário. Então, assim, um péssimo legado, que o Carille vai deixar ou não usar de forma razoável os garotos. Dava para integrá-los melhor, colocar alguns jogos. Você acha que nenhum deles poderia ter jogado no lugar do Pedrinho? Nenhum deles poderia ter jogado como volante em algum jogo? O Rian não poderia ter colocado o Souza um pouco mais? O Sherman e o Jair jogaram muito por necessidade, né? E mesmo o Sherman, ele às vezes insiste em colocar os jogadores que notoriamente ou sabiamente são piores e fazem besteiras, né? Então esse é um segundo legado muito ruim. O terceiro é consequência ligada a isso. A gente acabou, abre aspas, perdendo o ano de 2024. O Santos, quando voltar em 2025, ele vai estar atrás. Veio de uma Série B e tal. Então, o ideal para o Santos era ter que se classificar o mais rápido possível para iniciar o planejamento para o ano que vem. Começar a treinar antes, peças antes, um planejamento. Como o Santos tem uma dificuldade financeira, tem que planejar antes, tem que se estruturar antes. E o resultado é que a gente vai ficar brigando, aparentemente, para se classificar até as últimas rodadas. Isso vai atrasar o planejamento do ano que vem. Por exemplo, se vier o sonho que se promete aí, ou pelo menos se quer fazer prometer, que é a história do Sampaoli, cara, não sei se assim, com menos tempo, será que ele viria? Ou será que ele vai conseguir fazer o treinamento razoável? Ou mesmo outro técnico, eu paro da premissa que, cara, que o Carille não está no que vem lá, né? Nem ele, nem o Galo. Então a gente perdeu tempo pro planejamento do ano que vem. Isso pode ter consequências, infelizmente, menos do Paulista, muito mais do Brasileiro, que é um campeonato longo, né? Avaliar jogadores, reavaliar, fazer contratações, fazer dispensas. Acho que então é isso, tá, gente? Queria dar esse recado, que os 3 legados que eu vejo mais claro. Primeiro, deve se classificar. Segundo, perdemos tempo em não integrar a base. E 3, perdemos tempo em preparar o time
time para 2025 numa Série A que deve ser muito mais difícil para o Santos, tá bom? Um abraço para os amigos do blog Sou Santista. E amanhã, salvo engano, às 3 ou às 4 tem jogo do Sub-17, a volta, o Santos ganhou de 2-1, eu devo acompanhar e faço um vídeo para vocês. Um abraço.